Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Integrador. Esse é uma edição extremamente exclusiva. Hoje a gente percebe que nas últimas semanas, na última semana, sendo mais exata, a gente teve a aprovação de uma medida que é extremamente importante para todo mundo que vive esse ecossistema da energia solar. Quem vende energia, quem é dono de empresa, todos vão ter algum ponto que vai impactar na tua vida. Então, hoje a gente pensou quem melhor do que explicar essa medida do que a pessoa que compôs ali o time da Comissão de Minas e Energia e protocolou essa medida que foi assinada pelo governo federal. Hoje eu vou estar participando aqui mais como um co-host, mais como um ouvinte, junto com vocês, vou tentar extrair tudo que pode ser extraído dessa live, que é muito importante, porque quem vai falar com a doutora Marina vai ser a Laura, nossa anfitriã do Café com Foltz, e que entende muito mais do assunto do que eu. Então, Laura, por favor, tome a liberdade, tome a frente da live, que ela é toda sua hoje. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aí sobre um tema muito importante. Quero, primeiro de tudo, agradecer a doutora Marina por ter aceitado esse convite, estar aqui com nós, explicando sobre a medida provisória, um ponto muito importante. E, além disso, quero parabenizar também a doutora Marina. Claro que ela já teve muitos parabéns aí, mas um parabéns especial de uma grande amiga para você, sobre a honra ao mérito que você recebeu na cidade de Belo Horizonte, né, que foi reconhecida aí pela sua atuação como a parte, né, de interesse coletivo aí no ramo da energia. Meus parabéns para você e muito obrigada por ter aceitado esse convite, doutora. Tá no mudo, eu acho. Estava assim. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu que agradeço, Laura. Você, além de uma profissional exemplar, super inteligente, super engajada, é uma amiga querida. Agradeço o Matheus também. Muito obrigada pelo convite, todo o pessoal da comunidade. E hoje a gente vai falar, sim, sobre um assunto extremamente importante, que impacta aí, que é a reforma do setor elétrico brasileiro através de uma medida provisória, e vamos explicar passo a passo da provisória 1300, que ela teve essa numeração, como que funciona a tramitação dessa medida provisória através do artigo 62 da Constituição Federal, em que momento ela está, né, quais etapas ela atravessa. Isso também é muito importante a gente entender essa etapa constitucional da medida provisória, as questões regulatórias que ela traz aí, alterando todo o segmento de energia, assim como o Matheus muito bem colocou. Então, ela altera, assim, a geração distribuída, altera o segmento de distribuição, altera o segmento de comercialização de energia, altera a relação contratual entre as partes. E o principal, ela já traz ali para o futuro, né, muito próximo, 2026, a abertura para o mercado livre, para os consumidores de baixa tensão. E aí, em uma análise assim, bem profunda, eu acho que, estruturalmente, a medida provisória 1300, ela altera, inclusive, a maneira como a gente vai gerir daqui para frente o grid, que é a rede, com as novas tecnologias que estão surgindo. Então, muitos especialistas já estão analisando sobre esse prisma também, o impacto da medida provisória 1300. E, mais uma vez, eu agradeço a todos aqui. Obrigada pela homenagem que você me fez. Foi muito especial essa homenagem que eu recebi pelo município de Belo Horizonte, na segunda-feira, que é a Câmara dos Vereadores. A Câmara representa a Casa do Povo e no segmento de energia. Fiquei muito honrada, sim. Vou fazer só uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Eu sou advogada do setor elétrico. A gente nem pode falar que tem muito tempo, porque senão o pessoal acha que a gente já está com cabelos brancos aí, tomara que eu não esteja. Mas já tem bastante tempo, e vou fazer até uma comparação, porque quando a Dilma foi ministra de Minas e Energia, a gente teve também no ano de 2012, e eu já advogava no setor elétrico nessa época, uma famosa medida provisória, que foi a medida provisória 579 do ano de 2012, e essa medida provisória foi convertida no ano de 2013 na Lei de Renovação das Concessões. Então, essas concessões, por serem concessões federais e que várias distribuidoras de energia elétrica
tiveram a obrigatoriedade de renovar os seus contratos com o governo federal, muitas delas não se atentaram para a regra de transição da medida provisória, veio depois alterado na Lei 12.783, do ano de 2013, e algumas distribuidoras de energia importantes, como, por exemplo, eu cito aqui do estado, né, que é o meu estado de Minas Gerais, a CEMIG, ela perdeu 3 grandes geradoras nessa mudança de regra, que foi Jaguara, São Simão e Miranda. Essas 3 geradoras hoje são de titularidade da ENGIE. Então, a gente tem que analisar, assim, fazendo essa analogia com a atual medida provisória 1.300, com bastante cuidado, as questões regulatórias que estão ali em vias de mudança, analisar o cenário regulatório no viés, né, de toda a cadeia ali do setor elétrico brasileiro e qual o impacto aquilo ali vai trazer, e principalmente nos contratos entre as partes, né? Então, essa segurança jurídica do setor é extremamente importante. Parabenizo a Laura por ter tido essa iniciativa e o Matheus também, engajado toda a comunidade aí para a gente falar desse tema que é muito importante hoje para o setor elétrico brasileiro. Vou fazer só uma pequena correção, tá, Matheus? Você me perdoa? Eu não fui responsável por protocolar a medida provisória, não, mas a gente colaborou através de emendas, então eu vou explicar quais foram essas emendas, e a última emenda que saiu ontem à noite, inclusive, foi protocolada pelo nosso querido autor aí da Lei da Geração Distribuída, né, a Lei 14.300, que foi a emenda protocolada pelo Lafayette de Andrada, que ela é uma super emenda. Então, eu vou explicar também o que ela traz de alteração, já propondo uma mudança ali em um dos artigos da Lei 14.300. Então, eu fico à disposição aqui, Laura, para a gente, né, contar aí um pouquinho dessas mudanças. Obrigada de novo, pessoal. Doutora Marina, primeiro, eu gostaria, eu acho que tem duas perguntas principais aí, que você até já começou a abordar. Laura, eu posso só passar um item para o pessoal da comunidade, a gente vai abrir os últimos 10 minutos da live, tá? Para vocês poderem abrir o seu microfone e poder fazer perguntas, mas isso não impede vocês de mandarem perguntas aqui dentro do chat, tá? Então, se alguma coisa ficou uma pulguinha atrás da orelha, essa é a hora de vocês mandarem aqui no chat, que a Laura vai estar ali ligada no chat e ela já pode emendar essa pergunta ali se for conveniente para o momento, tá bom? Exatamente, gente. Bom, como eu estava falando, né? Eu acho que 2 perguntas, uma complementa a outra, doutora Marina, por que essa reforma do setor elétrico veio agora, né? E a segunda pergunta também, que eu vejo que é importante a gente entender, até você falou dos prazos, quais são os trâmites para essa medida provisória ela virar lei? Quais são os prazos para essa medida provisória virar lei? Você consegue dar esse panorama para nós? Sim, claro, Laura. Muito importante a gente trazer isso aqui para contextualizar a todos e a gente ficar até atento aí, porque o prazo ele é extremamente curto. Então, toda medida provisória ela tem o seu rito ali estabelecido no artigo 62 da nossa Constituição Federal Brasileira, e ela tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, então, totalizando ali no máximo 120 dias, e se ela não for convertida em lei durante esse período, excluindo-se ali os recessos legislativos, né? Então, tem uma pausa ali, se tiver algum recesso para dar o período total dos 120 dias. Se ela, nesse período, não for convertida em lei, ela decai e perde a sua eficácia. Então, ela tem que acontecer esse trâmite obrigatoriamente para ser transformada em lei. E, durante esse período, ela pode receber, inclusive, emendas. O prazo de apresentação das emendas findou-se ontem, dia 27 de maio, até a meia-noite. E aí, já vou até antecipar que eu sei que você faria essa pergunta, mas é porque a gente ficou tão assim acompanhando de perto todas as emendas que foram feitas, que ao todo a gente teve cerca de 600 emendas nessa medida provisória 1.300. E aí eu vou falar também da emenda que o Lafayette de Andrada, autor da Lei 14.300, fez, que ela é bem importante para nós aí da geração distribuída, e também contar em que estado, né, em qual casa legislativa hoje está a tramitação da medida provisória. Então, ela se inicia ali na Câmara dos Deputados, depois ela vai para uma comissão mista, ela caminha para o Senado Federal,
Aí, se tiver algum veto, ela pode voltar para a Câmara, e se não tivesse, seguir fluidamente ali, sem nenhuma alteração depois, ela já vai ser ali para os trâmites de publicação para ser transformada em lei. Então, esse prazo aí tem que ser atentamente observado. E também, respondendo a uma outra pergunta que você fez, essa medida provisória 1.300, ela foi fruto de outros projetos de lei que já visavam aí a reforma do setor elétrico. Então, a gente tinha aí projeto de lei 414, vários outros que foram, né, condensados, e chegou-se nesse consenso da medida provisória 1.300, que o atual ministro Alexandre Silveira decidiu, então, fazer de maneira mais rápida através de uma medida provisória. Então, não somente a abertura para o mercado livre, né, a partir de 2026, para os consumidores de baixa tensão, mas também o grande foco da mudança foi trazer aí a tarifa social de energia elétrica, que é extremamente importante aí para os consumidores de baixa renda, tomando ali aquele viés, né, dessa questão da pobreza energética e da tarifa social de energia elétrica e da justiça ali tarifária, que sempre foi uma bandeira defendida pelo Ministério de Minas e Energia. Então, isso aí é um ponto que todos os especialistas de energia analisam como importante. E, por último, também, uma questão que eu vejo assim como bem relevante para o setor elétrico é que a abertura para o mercado livre a partir de 2026, como a gente já teve aí a própria experiência de migração, né, de clientes, né, quando a gente começou com a geração distribuída, dos recursos energéticos distribuídos, e a própria experiência da migração para os consumidores do Grupo A para o mercado livre, então, todos os analistas, né, as questões que eu tenho lido sobre os analistas opinando sobre essa abertura aí para baixa tensão a partir de 2026, já vai ser feita de maneira mais segura, porque a gente já teve esses modelos sendo testados lá atrás. E isso é fato, né? A própria geração distribuída, a gente fazia muito isso, e o foco da GD sempre foi consumidores ali de baixa tensão. Então, eu acredito que vai ser bem interessante, vamos ter aí grandes movimentos, inclusive nas relações contratuais entre as partes. Ótima resposta, doutora Marina. E até você comentou da justiça tarifária, eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, doutora Marina. Teve algumas pessoas que comentaram que a justiça tarifária ela já iria entrar em vigor dentro de 45 dias. Essa medida, ela realmente já vai entrar em vigor em 45 dias ou ela tem que esperar virar lei a medida provisória? Não, excelente ponto, Laura. Tem o último artigo da medida provisória, ele fala ali justamente em quais momentos as questões colocadas na medida provisória entram em vigor. Então, essa questão dos 45 dias, que diz respeito à tarifa social de energia elétrica, essa questão da justiça tarifária, ela entra, sim, em 45 dias. Eu estou até abrindo aqui esse artigo, porque eu sempre gosto, isso é mania de advogado, de ler essas questões e mostrar na lei onde é que está falando sobre isso. Então, por exemplo, lá no artigo 10 da medida provisória, ela traz isso explicitamente para a gente. Então, ela fala, essa medida provisória entra em vigor em 45 dias, contados a partir da data da sua publicação, em relação ao artigo 6º, que traz essa questão, em 1º de janeiro de 2026, quanto ao artigo 8º, e na data de sua publicação quanto aos demais dispositivos. Então, todos os dispositivos, a partir do momento que a medida provisória foi publicada, porque ela tem força de lei, eles já estão valendo. Só que ela tem que respeitar esse trâmite ali para depois ter sua eficácia total, né? Dentro desse prazo de 120 dias. E esses dois artigos, a questão da justiça tarifária aí, dessa questão nova que foi incorporada em 45 dias, e o artigo 8º a partir de 2026. Então, só para lembrar, quem não, né, decorou ainda o que fala o artigo 8º, vamos lá no artigo 8º para a gente ver o que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, tá? Então, o artigo 8º, ele traz aqui para a gente, artigo 3º, só um minutinho, estou pondo aqui, ó. Artigo 8º, ele fala para a gente que é justamente a mudança na Lei 14.300. Então, a questão da CDE, né, que impacta ali e que vai custear temporariamente as componentes tarifárias,
ele vai ser aplicado apenas a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, lá no artigo 10º, e as demais, né, os demais dispositivos já têm aplicação imediata. Entendido. Não, ótimo isso daí, porque surgiu muitas dúvidas sobre esse tema, né? Quando que realmente medida provisória ia entrar, se só depois que ela virava lei, mas é muito bom, né, a gente sempre falar para cada parágrafo ali, por isso que a gente tem que ler o texto na íntegra, depois a gente pode disponibilizar o texto para quem estiver acompanhando nós aqui, sem problema nenhum, para vocês também acompanharem e verem ali quando é o prazo para determinado parágrafo, qual que é o prazo que vai ser seguido, tá bom? Então, esse é um ponto bastante importante. A gente teve uma pergunta, doutora Marina, que até vou fazer aqui, os integradores podem ajudar a virar lei efetivamente? Como que eles podem ajudar nesse movimento para a medida provisória virar lei? Se eles podem estar apoiando, muitas vezes, alguma entidade, como o INEA, o Movimento Solar Livre, ou muitas vezes apoiando algum senador, algum deputado ali do estado dele, como que eles podem estar ajudando? Excelente pergunta, Laura, e os integradores que nos assistem podem sim apoiar através das associações ou, né, como você citou aí, eu represento o INEL como diretora jurídica, Laura também é engenheira ali, técnica do Instituto Nacional de Energia Limpa, tem outras associações também. Podem procurar, né, os parlamentares aí que estão envolvidos no processo, então conversar assim, com os senadores, com os deputados federais, né? O INEL vai passar até uma lista, depois a gente pode disponibilizar, né? Lembrando que o Lafayette de Andrada, que é o autor da Lei 14.300 e que fez uma emenda ontem à noite, né, na medida provisória 1.300, que eu já vou contar dela daqui a pouco, ele está atualmente como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, lá em Brasília. Então, podem procurá-lo também, é super importante. Aqui em Minas, para quem, né, não sabe, eu represento também a Comissão do Direito de Energia da OAB. Atualmente, eu estou como presidente da comissão. Então, eu tenho recebido muitas empresas que querem contribuir e apoiar a medida provisória. Então, também recebo esse pedido pela comissão aqui como presidente e fazendo exatamente isso aí que você citou. Então, eu também me coloco à disposição de vocês e vamos passar essa lista depois, o INEL, né? Matheus pode disponibilizar para vocês também, disponibilizar para o pessoal. Muito obrigada. Vamos lá para um próximo item, doutora Marina, que está girando aí um burburinho no mercado, que é sobre a tarifação binômia para o grupo B de energia. Parece que a gente vai ter uma parcela fixa, uma parcela variável. Essa parcela fixa é diferente do custo de disponibilidade, não é? Você consegue explicar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, com certeza, e conto com a sua ajuda aí, que é especialista nessa área. Eu estou abrindo aqui exatamente o ponto da lei que fala sobre isso. Então, a gente teve aí, com a medida provisória 1.300, a introdução de 5 novas modalidades aí tarifárias. Dentre elas, é essa que a Laura trouxe aí, que é a tarifação binômia. Então, a gente tem uma separação ali do custo da energia, do custo de disponibilidade, que a gente vai explicar, mas a gente também teve outras modalidades tarifárias sendo introduzidas nessa lei, que eu vou ler aqui para vocês. Então, vamos começar exatamente lendo, como os advogados gostam, o artigo. Então, vamos lá. O artigo 3º da medida provisória, que altera, aliás, o artigo 2º, tá? Perdão, que altera a lei 9.427, ele introduz diferentes modalidades tarifárias, né, para o fornecimento de energia elétrica. Então, a primeira que ele traz para a gente é as tarifas diferenciadas por horário. A gente já tinha isso, né? Já era usualmente, né, colocado pelas distribuidoras a tarifa por horário, mas ela veio pela primeira vez sendo destacada via alteração numa lei. Então, ela foi alterada na lei, exatamente essa lei que eu li para vocês, da 9.427. Então, a primeira delas é a tarifa diferenciada por horário. A segunda são as tarifas de disponibilização do serviço de fornecimento de energia elétrica pré-pagamento. Então, fazendo uma analogia aí, como se fosse uma conta de telefone pré-pago. Então, a gente vai ter essa modalidade também, que é super nova. Vamos ter as tarifas multipartes, que consideram aí a cobrança dos custos associados à disponibilização da capacidade para o uso do sistema de distribuição, mediante a desvinculação do consumo de energia, complementada com a parcela proporcional a esse consumo.
Então, exatamente essa tarifa multiparte aí que faz a separação, né, desse consumo de energia com o valor efetivamente que você vai gerar e injetar, que é a separação do fio com o consumo da energia, é a questão da tarifação binômia, que veio com esse nome aí de tarifas multipartes. A gente tem também, depois se você complementa, que eu acho que é importante, viu, Laura? Mas só para terminar a explicação de todas as tarifas que vieram, que são 5, a gente tem também, então, que aí a quarta modalidade, as tarifas diferenciadas para áreas elevadas de complexidade em relação ao combate de perdas não técnicas e de elevada inadimplência. Então, super importante também, pegando como análise aí o Rio de Janeiro, que a gente tem sempre questões de inadimplência, outras comunidades, né? Então, isso vai ser bom para várias distribuidoras, e perdas não técnicas também, que era consideravelmente uma parcela grande ali no cálculo final da tarifa de energia. E a quinta modalidade são as tarifas diferentes ali em função de vários critérios. Então, entre critérios técnicos, locacionais e de qualidade, que vão ser aplicadas aí de forma não discriminatória, resguardadas a transparência do cálculo e a publicidade dos valores em cada tipo tarifário. Então, essa última modalidade tarifária aqui, ela também vai ao encontro aí dessa questão principal colocada pelo Ministério de Minas e Energia, né, quando ela fala ali da questão de ser uma forma não discriminatória, vai também ali, né, cumprir a função social dessa questão de combater a pobreza energética. Então, isso aqui foi um ponto super elogiado por todos os especialistas, essa tarifação aqui, ela foi muito bem-vinda. E aí, Laura, se você quiser complementar alguma questão técnica na parte da tarifa binômia, Bom, vamos lá. Também. Vamos lá, então. A tarifa, só falando um pouquinho da tarifa da questão horária, pessoal, é o que a gente tem hoje no Grupo A de Energia. A gente tem o horário de ponta e fora ponta, né? Pagando mais caro ali das 18 até as 21 horas, justamente porque foi criado esse horário de ponta e fora ponta para o Grupo A de Energia. Para os grandes consumidores de energia elétrica frearem o consumo de energia nesse horário e sobrar energia para o Grupo B também, né? Para nós, consumidores de baixa tensão. Mas agora, também, eles estão criando aí essas tarifas horárias, né? De ponta e fora ponta, para o consumidor do Grupo B de energia, o que é de extrema importância. A gente tem a tarifação branca, eu acho que deve ser muito mais difundido esse conhecimento, justamente, doutora Marina, que eu vejo muito, pela questão de se educar o consumidor até para que ele consiga, né, como a abertura do mercado de energia está próxima, vai ser em dezembro de 2027 para todos os consumidores de baixa tensão, mas que o consumidor ele já consiga, de certa maneira, identificar alguns custos na fatura de energia, para quando abrir para o Mercado Livre, ele ter maior consciência do consumo dele e de como funciona o setor de energia elétrica, né, que abastece ali a energia na casa dele. Em relação à tarifa binômia, o que é a tarifa binômia, né? Assim como a gente tem para o Grupo A de Energia a tarifa binômia, a gente tem uma potência que a gente contrata da concessionária de energia e o consumo de energia elétrica. Então, a tarifa binômia vai ser essa potência contratada que a gente vai ter da concessionária de energia em relação a um consumo, né? Pelo que eu entendi, né? É muito cedo ainda para falar se vai ser dessa maneira ou não, mas pelo que a gente tem de o que era a tarifa binômia é isso, a gente tem uma potência ali que a gente vai estar utilizando do sistema e a gente tem realmente o consumo de energia elétrica, que a gente vai estar pagando pelo consumidor, né, pela energia elétrica que o consumidor vai estar utilizando. É isso que a gente tem de característica do que é uma tarifa binômia, certo? Se vai ser empregado realmente esse conceito para a medida provisória, acredito eu que sim, dessa maneira, a gente vai estar aí desvendando, eu acho que a partir do momento que ela se torna lei, e a partir do momento também que a ANEEL regular isso daí, eu acho que vai ficar muito mais claro para nós também toda essa questão da tarifação. Perfeita a sua explicação, perfeita, exatamente isso, eu entendo dessa forma também, mas nada como uma engenheira para completar aí o raciocínio de uma advogada. Exatamente isso. E uma pergunta, não sei se foi o Matheus que fez aqui, essas modalidades vão valer para todos os consumidores de energia, não apenas para quem tem energia solar, tá? Então é importante colocar isso aqui também.
E ela vai ser obrigatória, doutora Marina, ou quem quiser aderir, por exemplo, à tarifação branca, vai aderir à tarifação branca, ou quem quiser aderir à tarifação binômia vai aderir. Você sabe nos dizer isso? Eu acredito que a pessoa, pelo jeito que está escrito na medida provisória, alterando a Lei 9.427, ela vai ter essa opção de escolher qual modalidade tarifária ela quer se enquadrar, assim como é feito hoje. E você citou muito bem colocando, né? Tem gente que opta por estar enquadrado ali na tarifação branca, então você tem que fazer o cálculo. Se você é uma grande indústria, não vai consumir muito no período ponta, por exemplo. Aí, às vezes, é interessante analisar a tarifação branca. Agora, se eu sou uma grande indústria e consumo muito no horário ponta, aí posso analisar, por exemplo, essas modalidades aqui que são relacionadas às perdas não técnicas, sei lá, vou ter que fazer o cálculo e vai ser uma opção do consumidor. Mas uma vez aderindo, aí sim tem as regras de permanência. Então, você aderiu, geralmente 12 meses, e aí você faz ali no outro ano, né, uma nova opção. E aderir a outra. Então, uma das 5 você vai ter que estar aderindo. Certo? Sim. E acredito que quando a pessoa não adere, desculpa te interromper, como é feito hoje, a distribuidora ela coloca você numa modalidade tarifária se você não aderiu dentro daquele prazo. Então, geralmente, como é feito hoje também. Acredito que vai ser nesse sentido, mas quando a gente tem um ponto que não é muito bem esclarecido por uma medida provisória, como esse, por exemplo, ele é pendente de uma regulamentação da ANEEL. Então, provavelmente, e esse ponto aqui vai carecer de uma resolução normativa da agência para ditar a maneira como vai ser feita. Aí, se a gente tiver uma resolução da agência falando é obrigatório você aderir a essa tarifa se você for consumidor do grupo A, aí a gente tem que ter uma resolução ali dando as diretrizes. Mas do jeito que está aqui, está de maneira genérica. Tá? Então, provavelmente virá uma resolução normativa para regulamentar esse ponto. E isso, gente, muito importante, até para você, integrador, porque hoje, muitos consumidores de energia que instalam energia solar nas suas casas ou que procuram, elas já procuram um integrador de energia entendendo que ele vai saber passar todos esses ensinamentos para o consumidor. Então, assim, estudem sobre isso, estejam atentos às alterações para como você pode ajudar o consumidor. E olha, além de vender energia solar, você pode estar vendendo aí um consultor de energia para o seu cliente, entendendo a medida provisória, entendendo como isso vai impactar a fatura de energia do seu consumidor. E sempre que precisar, eu, a doutora Marina, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, ok? E mais uma pergunta, doutora Marina, que eu tenho aqui separadinha, que eu vi que deu também bastante burburinho no mercado. Nós sabemos, né, o Mercado Livre, que hoje é aberto para todo o Grupo A, vai abrir para baixa tensão. Nós temos para modalidade B3, vai ser a partir de agosto de 2026, e para os demais consumidores vai ser a partir de dezembro de 2027. Mas, junto a esse assunto do Mercado Livre, veio o assunto de autoprodução. Tem muitos consumidores, muitos integradores de energia solar, que eles atendem clientes que querem ser autoprodutores de energia, certo? E eu percebi que teve uma alteração ali bastante significativa, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa alteração, que é do autoprodutor de energia agora só pode ter uma potência instalada de 30 megas. Então, se eu quero ser um autoprodutor, obrigatoriamente eu tenho que ter essa potência de 30 megas, ou eu posso ter uma potência menor que 30 megas? A doutora consegue explicar para nós? Sim, isso veio de maneira completamente diferente na medida provisória, alterando aí o limite da autoprodução, que antes era de 3 megas, passando para, no mínimo, 30 megas. Então, isso já foi uma mudança, assim, bem profunda para todos os modelos de autoprodução. E também vou achar aqui o artigo para a gente ler, assim como eu fiz com os demais, que eu acho que é bem orientativo, para a gente justamente colocar que não somente a potência que aumentou para 30 megas, a gente teve também ali uma questão que você tem que aportar uma garantia na modalidade da autoprodução por equiparação,
que antes esse aporte ele era menor e hoje ele está na faixa de 30%, que veio estabelecido pela medida provisória 1.300 também. Isso aí muita gente analisa como um critério de buscar evitar especulações de usinas que faziam modelos, né, de autoprodução por equiparação e não seguiam com o investimento, o aporte ali. Então, eles aumentaram esse aporte aí de investimento para trazer uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, por outro lado, que não foi tão legal assim ter aumentado, porque, né, as pessoas que já estavam com os projetos rodando, com aquele ticket médio ali da garantia ser aportada e da própria potência, vão ser prejudicados. Então, provavelmente, nesse ponto aqui, nós, advogados, já estamos analisando uma possível judicialização que vai ser muito grande, né? É uma regra que mudou ali uma regra anterior e, em alguns casos, prejudicam os projetos que estavam em andamento. Então, aonde que veio estabelecido isso aqui na medida provisória 1.300. Então, lá no artigo 15b, que ela introduz esse artigo novo, e no artigo 17A já começa a falar sobre isso, no artigo 16A ela fala, considera-se autoprodutor de energia elétrica o consumidor titular de outorga de empreendimento de geração para produzir a sua energia por conta e risco. E lá no parágrafo 1º ele traz o que é o autoprodutor equiparado, né? Que é a autoprodução por equiparação. Então, é equiparado ao autoprodutor o consumidor que possua demanda contratada igual ou superior a 30.000 kW, então 30 megas, ou composta por uma ou mais unidades de consumo com demanda individual superior a 3.000 kW, desde que, então, se eu tiver uma unidade consumidora superior a 3 megas e eu faça ali um modelo, um arranjo societário, que ele traz ali no inciso 1º e no 2º, aí eles podem analisar esse caso também. Então, se eu tiver uma unidade superior a 3 megas que participe direto ou indiretamente do capital social da sociedade empresarial titular da outorga, desde que, observada a proporção de participação societária nesses modelos, né, que quer seja uma participação direta ou indireta. E na segunda opção, esteja sob o controle societário comum, direto ou indireta, ou seja, controlador, controlado ou coligado, direta ou indiretamente, das empresas referidas no inciso anterior, né? Observada a participação societária, direta ou indiretamente. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um consórcio de empresas e eles se reuniram com esse ticket médio aqui de 3 megas e eu demonstro essa participação societária, aí eles podem aceitar. Então, aqui está falando que aceita nesse caso. E aí, o que é o outro ponto importante que eu falei com vocês também, né? A equiparação será limitada à parcela da energia destinada ao consumo próprio do consumidor ou à sua participação no empreendimento, levando em conta o que for menor nesse caso aqui. E a questão dos 30%, né, que eu disse para vocês também que foi modificada, ela vem logo no parágrafo 4º. Então, na hipótese em que a sociedade referida nesses incisos anteriores aqui, que tem essa possibilidade de fazer uma composição societária com o ticket médio menor que 30 megas, né? O que eles façam? Desde que aquele montante superior às ações com direito a voto referentes aos respectivos detentores dessa sociedade, a participação mínima exigida do grupo econômico de cada acionista no capital social, direto ou indiretamente, não pode ser inferior a 30% do capital social dessa sociedade. O que significa isso? Se eu tenho uma usina que vai, por exemplo, ser a minha usina que vai destinar aquela autoprodução de energia, eu sou um grande consumidor, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma grande usina de liga de metais, tá? Vou pegar até um exemplo aqui no meu estado, que é famosa, né? A Usiminas. E eu estou negociando uma usina em autoprodução com uma outra empresa. Antes eu tinha um aporte ali de 10% e eu estou nessa participação societária aqui,
E agora, se eu for fazer uma autoprodução por equiparação, então eu me equiparo àquela pessoa que vai me fornecer aquela energia no regime de autoprodução, eu tenho a obrigação de aportar 30% do capital social naquela sociedade. Então, isso aqui, todo mundo que estava planejando, né, e já tinham contratos rodando, negociando usinas de autoprodução, principalmente nesse exemplo que eu dei, que é real, tá, pessoal? Eles pararam agora. Então, as negociações estão paradas, porque eu estava prevendo ali no meu caixa que eu ia desembolsar 5%, 10%, agora eu tenho que desembolsar 30%. Então, eles estão refazendo os cálculos, muitos já estão até nos procurando para ver se conseguimos, né, ter o benefício anterior, que era mais benéfico mesmo, para ver se aquele direito anterior não pode ser aplicado no caso deles. Então, isso aqui é uma questão que eu comentei com vocês que vai trazer muita judicialização para o setor. E é também uma questão que veio colocada, mas no meu entendimento, tá, como advogada, ainda carece de algumas regulamentações por parte do órgão regulador, por exemplo. Então, essa maneira como veio aqui, no meu entendimento, deve vir regulamentada de forma mais clara, principalmente o modus operandi, como vai ser feito isso, através de uma resolução normativa da ANEEL. E é legal depois também, Laura, vou disponibilizar para o pessoal, e Matheus, e para a comunidade, eu fiz um quadrozinho explicando exatamente quem que é geração distribuída, quem pode migrar para a autoprodução, né? Nesse caso não pode, então trazendo essas comparações, e o modelo de autoprodução, se ele pode migrar ou não para geração distribuída, fazendo um comparativo já com essa medida provisória 1.300. Depois a gente disponibiliza para quem estiver conosco aqui na live e quem quiser também. Ótimo, doutora Marina, a gente vai querer sim, com certeza. Vejo aí que essa questão da autoprodução, assim como muitos itens também, pessoal, que estão dentro da medida provisória, eu vejo que a gente ainda depende da ANEEL regular muita coisa, para daí a gente conseguir saber como que vai funcionar e até para a gente conseguir explicar para o nosso consumidor final como isso vai funcionar. A gente teve aqui uma pergunta falando assim, complicar entender a situação da tarifação, no assunto anterior. Resumindo, vai ficar mais caro ou mais barato para o consumidor final de baixa tensão? Seguinte, Giliard, né? Eu acho que é assim o nome. Só uma questão, eu acho que dependendo de qual modalidade você for se enquadrar, por isso que vai ser necessário fazer um estudo dessas modalidades, para daí verificar qual que vai ser mais atrativo e podendo ficar mais barato do que já está. Mas isso vai depender de como você vai estudar todas as modalidades tarifárias. Pelo menos até a ANEEL, né, regular aí, a gente ter certeza de como isso vai ocorrer. Ok? Doutora Marina, você comentou sobre a questão da emenda do deputado Lafayette Andrada. A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que ele considerou, né, que você falou que realmente tem um impacto na geração distribuída. A doutora pode comentar um pouco com nós sobre essa emenda principal aí do deputado Lafayette Andrada com nós? Sim, claro. E deixa eu fazer um adendo aqui também. A gente já teve 2 resoluções normativas publicadas pela ANEEL, eu posso disponibilizar também, que já regulamenta algumas questões da medida provisória 1.300, tá? Uma delas é o SUI, que é o consumidor supridor de última instância, né? Eu sempre última instância. Eu sempre erro o nome dele, mas é o SUI, né? A modalidade SUI que veio aqui a atividade SUI será autorizada e fiscalizada pela ANEEL no parágrafo 4º e será realizada por pessoa jurídica responsável, entre outros, pelo atendimento aos consumidores no caso de encerramento da representação pelo agente varejista. Então, essa figura do SUI já veio regulamentada que é o supridor de última instância, falei certinho, numa resolução normativa da ANEEL, eu disponibilizo para vocês depois, tá? E aí, pessoal, trazendo essa informação... que todo mundo... O que seria o SUI em palavras leigas? Excelente, Matheus, que a gente fala, às vezes, como advogado, e vem na norma, às vezes, mais confuso ainda. Esse SUI aqui, ele vai fazer um papel do agente comercializador da energia, fazendo uma comparação com o agente varejista, então ele vai poder representar quem tem energia no mercado livre e na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Então, é uma nova figura de um novo agente que vai fazer essa interface aí na negociação da compra e da venda da energia. É como se ele fosse um consultor de energia, a gente pode dizer assim, doutora Marina. A gente tem o consumidor final, que ele precisa comprar energia, a gente vai ter o SUI, do qual ele vai estar indicando para nós quais seriam as comercializadoras, poderia ser dessa maneira, colocar de uma maneira bem superficial? Um SUI cadastrado, um SUI com o certificado de poder fazer isso. Então, ele tem que ter essa autorização, assim como o agente varejista, o comercializador varejista, tem pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, por exemplo, você, depois que é uma excelente consultora nessa área, vou te orientar para você, deve ser através de um certificado, como é feito com o comercializador varejista, que a gente, né, vai junto à Câmara e obtém esse certificado, você pode ser um SUI. E aí vai ter essa credencial certificada pela Câmara de Energia Elétrica de fazer essa recomendação aí. E aí, provavelmente, vão vir os requisitos. Tem que ser engenheiro, né? Então, lá vai vir regulamentado. E daí a gente pode fazer a conexão do consumidor final com o mercado livre de energia, né? Seria isso, né? Exatamente. E com a abertura do mercado livre, várias questões novas vão surgir. Portabilidade, contratos. Então, essa figura passa a ser extremamente importante. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, e aí, falando das emendas, porque muita gente, eu vi a cara do Matheus quando eu falei, e é de assustar mesmo, mais de 600 emendas numa semana, né, levando em conta que a medida provisória foi publicada do dia 21 para o dia 22 de maio, uma semana depois, até o dia 27, 600 emendas. É emenda beça. E aí, ontem à noite, eu conversando até com outras pessoas do time, inclusive, principalmente o INEL, que teve participação nisso, o Weber Galassi, nosso presidente, e a Priscila Carazato, que é minha sócia, minha amiga. Nós conversamos ali com o deputado Lafayette e sugerimos também que ele entrasse com essa novidade ali no texto. Então, o que essa novidade traz? E ele conseguiu fazer isso a tempo, protocolou a medida provisória, essa emenda à medida provisória ontem à noite, e ela altera ali o artigo 24 da Lei 14.300. E aí, nessa alteração, qual que é o principal ponto? Ela traz a possibilidade, com essa alteração, da gente negociar os créditos de energia que estavam acumulados no mercado livre ou vão ser submetidos, né, a um chamamento público ali, que aí cai no processo licitatório ou em alguma regra estabelecida pela Câmara de Energia Elétrica. Então, a Câmara de Energia Elétrica, que também teve o nome alterado, que antes era Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na medida provisória virou só Câmara. Então, a Câmara passa a ter o poder de fazer ali um cadastro ou esse processo de chamamento público, que veio assim na emenda, para negociar quem tiver crédito de energia excedente ali no Mercado Livre. Então, excelente questão. Eu sei que muitas usinas de geração distribuída, que altera lá o artigo 24 da Lei 14.300, da Lei da GD, estavam com problemas ali de crédito de energia acumulado, passam a poder ter essa negociação aí e essa condição. Então, passando essa emenda, se ela for aprovada já imediatamente, a gente vai saber e vamos atualizar vocês, né? Assim que tiver aprovação, todo mundo aí que já tem crédito de energia acumulado já vai poder negociar esses créditos com um bom consultor, né, Matheus? Claro, com a Laurinha, com você, eu também fico à disposição para orientar aí a maneira segura de fazer isso. Olha só que notícia boa, gente. Toda semana, pelo menos 4 a 5 pessoas me procuram falando: Laura, eu tenho X créditos acumulados na minha geradora. Como que eu faço para distribuir esses créditos, né? Inclusive, até consumidor final, ele tem 200 mil kWh acumulado na unidade consumidora dele. 200 mil kWh. Ele estava ali com um problema que aquela unidade consumidora estava recebendo crédito de outra ainda. Então, é muito crédito acumulado. E agora, né, tomara aí que seja realmente aceita essa emenda que modifica a Lei 14.300, justamente para esse cliente consumidor conseguir fazer essa comercialização aí, eu acho que é de grande importância. E, doutora Marina, por último, eu gostaria muito de perguntar para a doutora, em relação à sua opinião, a sua visão, né, em relação a essa medida provisória, tem
algum parágrafo ou algum ponto que você vê que vai ser reprovado, ou algum ponto que não, ela vai ser realmente aceita 100%. A gente gostaria de escutar a sua opinião, né? Que a gente sabe que é uma pessoa influente, é uma pessoa ali que está por dentro do setor, para a gente entender, né? Como que está essa medida provisória aí, nos trâmites ali, por baixo dos panos. Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Nem eu tive tempo ainda para pensar qual artigo ali poderia deixar de avançar ou não. Mas eu vou responder de uma outra forma que eu acho que é até mais interessante. Dentre todas as emendas que foram apresentadas até hoje, que visam melhorias, né, e tem várias questões que são propostas ali nas emendas de diferentes assuntos, né, que impactam todo o setor que foi alterado pela medida provisória, né, impactam os contratos, impactam o segmento de distribuição, de geração. Eu acho que a que tem mais chance de ser aprovada, essa última emenda do deputado Lafayette de Andrada, que já parabenizo o deputado mais uma vez aqui, por ser um grande líder, mais uma vez, assim, salvando o setor, né, de geração distribuída. Ele foi sempre um grande defensor da geração distribuída e jamais deixou de lutar pela GD, né? Foi o grande protagonista, inclusive, quando foi publicada a Lei 14.300 em 2022. Mas eu acho que algumas questões ainda, eu não tenho um artigo próprio ainda para falar, mas algumas questões, no meu entendimento, vieram de maneira obscura ainda. Então, a maioria dos pedaços da própria medida provisória que alteram principalmente a Lei 9.427, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção, isso é minha posição como advogada, para a gente não correr o risco do que aconteceu com a medida provisória 579 e a gente ter ali uma questão sendo colocada sem pé nem cabeça que pode impactar nos contratos. Então, aqui eu analiso exatamente dessa forma, e visando sempre ali a segurança jurídica. Então, como tem questões aqui de transição, né, que envolve a Lei 9.427, eu acho que a gente tem que se atentar nesses pontos e, principalmente, nessas questões das emendas, o que é mais coerente, né? Então, já dei até um spoiler aí, eu acho que a que tem chance de ser aprovada é a do nosso querido deputado Lafayette. Ai, tomara. Muito obrigada, doutora Marina, pela sua opinião. Nossa, vale demais para nós. E eu vou abrir aqui, então, um pouquinho para as perguntas, certo? Para ver se tem um pessoal aí que gostaria de tirar alguma dúvida. Hans. Pessoal, só pela ordem, eu vou pedir para quem tiver algum tipo de dúvida aqui, levante a mão, por favor, que daí já abre uma fila aqui, e daí a gente já pode fazer. Caso não tenhamos, a gente vai aqui, que no chat tem mais algumas perguntas. Tem alguém que teria alguma dúvida? É um conteúdo bem denso, né? É um conteúdo bastante informação. E tem uma questão que precisaremos de mais lives, né, doutora Marina? Porque eu acredito que aqui você não conseguiu expor 100% da resolução ali, do que foi proposto, né? E a gente tem muita água para correr debaixo desse rio aí, debaixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer, mas o principal de tudo que eu vejo agora é o setor de energia solar, os integradores, os vendedores, todo mundo estar ajudando, todo mundo estar estudando, se capacitando com essa temática que, cara, daqui 120 dias vai estar valendo 100% dela. Então, até mesmo já veio algumas pessoas aqui que mexem com usinas de mini geração, algumas de alta geração ali, falando, ferrou, e agora? O que eu vou fazer? 30% não viabiliza. Então, acho que a gente tem mais coisas para falar. Pessoal, tem alguém que tem que... Opa, Sara, sempre presente, Sara. Prazer. Eu vou só me liberar aqui e fixar você para todo mundo conseguir entender, mas pode soltar o microfone e já fazer a tua pergunta, Sara. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, primeiro quero agradecer a Groner. Nós integradores, está sendo excelente para nós, né? Essas lives, esses treinamentos para nós têm sido excelentes, tanto para nós enquanto gestores, quanto também para toda a equipe. Então, primeiro quero parabenizar. Marina, maravilhosa, conheço do Congresso das Mulheres da Energia. Obrigada. Participo todo ano e a conheço. Mas eu vou na minha pergunta. A gente tem tido, hoje, a nossa empresa, a gente trabalha só até 75. Só que
que é o nosso, é o que a gente colocou como foco na empresa, né? Tem muitos clientes perguntando se há possibilidade, por exemplo, de fazer uma microgeração, né? E vender esses créditos. O que muda para esse cliente? Porque eu sei que hoje não pode, né? Teria que ter uma cooperativa e assim por diante. Mas o que muda e haverá daí essa possibilidade para esse cliente? Ótima pergunta, Sara. Eu acredito que sim, tá? Por enquanto, a gente não tem isso literalmente escrito de maneira clara, mas a gente começa a ter aqui uma abertura gradual aí do Mercado Livre, a própria negociação desses créditos, a própria emenda que foi feita ontem à noite pelo deputado Lafayette, trazendo aí uma solução de uma possível aí portabilidade, né, da GD e entrando ali naquele ponto de interseção que eu sempre falo com o Mercado Livre, que é extremamente importante, né? Então, assim, só dando um passo atrás para a gente ter uma coisa bem, bem clara aqui no nosso sistema de compensação de energia elétrica no Brasil, é o sistema, né, de compensação de energia elétrica. Por enquanto, a gente não pode vender essa energia como nos outros países, por exemplo, alguns estados lá dos Estados Unidos, Austrália, você vende, Europa também, mas a gente começa a ter aqui uma inteligência de mercado, já com um novo olhar para a geração distribuída, e eu acredito que sim, isso aí é só questão de tempo e de regulamentação, porque aí a gente precisa também de ter essa segurança normatizada numa resolução técnica da ANEEL. Então, aqui a gente já, toda análise de todos os especialistas é nessa linha que eu estou te falando, a gente já acredita que já vai ser possível começar a desenvolver essa venda de energia, vou falar entre aspas, né, de maneira ali normatizada, mas como ela traz a regra de maneira geral, vai ter, com certeza, que ser regulamentada pela ANEEL. Então, provavelmente, nos próximos dias, eu até trago novidade para vocês, eu tenho conversado muito com a STD, que é a Superintendência de Regulação da ANEEL, eles já estão elaborando essa norma. Então, tem que vir uma resolução normativa da ANEEL para normatizar o modus operandi disso. Então, como que vai ser feito, né? Como que vai ser feita essa portabilidade, aí vão colocar os tickets ali, né? Microgeração vai ser feito dessa forma, né? Mini geração vai ser feita assim, os prazos também, então eles vão ter que se atentar ao prazo ali, porque a gente tem lá na Lei 14.300 o prazo da utilização de 60 meses dos créditos, então vai ter que vir várias questões sendo regulamentadas via uma resolução normativa da ANEEL. Mas, com certeza, assim que eu tiver a minuta dessa resolução, eu já disponibilizo para a Laura aqui, para o Matheus e para vocês. Tá? Muito obrigada, Sara. Doutora Marina, eu acredito que daí, né, tendo essa possibilidade, uma coisa que vai ser muito importante daí é ter, né, uma equipe jurídica para poder auxiliar, né, esse consumidor, porque o que a gente vê hoje, a gente tem tido bastante reclamação e tem auxiliado da melhor forma empresas que vendem uma usina para o cliente e, assim, enfim, até não paga. Eu recebi recentemente um cliente que está com mais de 18 mil quilowatts acumulados. E quando ele descobriu essa empresa que vendeu para ele, na realidade criou um CNPJ fantasma, estava vendendo os créditos dele sem nem ele saber, né? E isso não é um caso, existe diversos casos, né? No setor, a gente sabe. Então eu acredito que também que daí abre também a questão de ter, né, advogados preparados para poder, né, trazer aí um contrato, né, para esse cliente, para poder ele estar assegurado com seus direitos. Exatamente, mas nesse caso específico, Sara, isso que essa empresa fez é crime, ela não pode fazer isso de forma alguma. Então, se já precisar, aí pode contar comigo. Se for em outros estados, a gente tem outros amigos aí, mas geralmente eu resolvo, pode pedir para me procurar, que isso aí não pode ficar dessa forma, não, tá? E a empresa que fez isso de maneira errada, ela tem que ser autuada e tem que sofrer ali as consequências, entendeu? Então, isso aí é crime, é passar a pessoa para trás, não pode fazer isso de maneira alguma. Então, conte comigo para o que você precisar. Só uma última pergunta, doutora. Se aprovando e dando certo essa questão, como é que a pessoa daí vai ter que colocar as outras unidades consumidoras todo no nome do mesmo proponente, como é uma compensação normal, ou teria uma outra regra?
Não, nesse caso, a gente tem que analisar como que foi feito esse CNPJ lá atrás, se é um CNPJ válido ou não, e aí como que a pessoa negociou esse contrato aí dos clientes estarem plugados nesse consórcio, nesse modelo de negócio. Se for um modelo de negócio que foi registrado de maneira ilegal, ele é cancelado imediatamente e regularizar ali a entrada desses consumidores geradores que são os clientes dessa pessoa. Então, aí, provavelmente, ele vai ter que criar um consórcio para ele e ele vai ser o titular. Inclusive, é o que eu oriento a todos os meus clientes. Falei, não fique dependendo de ninguém. Se você não tem a usina geradora, não tem problema. Você tendo o seu consórcio, o seu modelo de negócio, né, o consórcio é o mais tradicional, mas a associação tem sido muito utilizada também, você tem a gestão ali na sua mão. Então, mesmo que você não tenha as usinas, você faz um contrato de parceria ou de arrendamento da usina com quem são os geradores, mas o principal ali é o seu cliente que está na sua mão, entendeu? Então, eu orientaria ele dessa maneira. Se você quiser colocar para ele dessa forma, pode colocar, fala até que fui eu que sugeri, e pode contar comigo para o que você precisar. Muito obrigada. De nada. Temos o seu Alan ali. Doutora, como que você está de tempo? Podemos soltar mais uma perguntinha aqui? Podemos fazer mais duas perguntas, eu acredito. Duas? Show de bola. Então, o seu Alan, que está com a mão levantada ali, pode liberar. Olá, boa tarde, Marina, Laura. Boa tarde. Na verdade, eu só queria entender uma coisa. Na questão dessa, hoje, para quem tem autoprodução, essa tarifa pode vir a ser impactada, né? E essa lei também vai retroagir, no caso, para quem já é autoprodutor, porque, pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter que ver como é que vai ficar a questão da tarifação e, dependendo da potência da demanda contratada, da carga e do tamanho da usina, pode ficar mais em conta voltar para a GD para tentar fazer essa autoprodução. Eu pergunto isso porque eu não trabalho com comercialização nessa hora, graças a Deus, mas com a execução das usinas, mas é uma coisa que vai impactar também nessas execuções, nessas compras dessas usinas. Até porque hoje a gente também está procurando fazer, Laura, já junto à carga, para a questão de zero grid, redução de demanda, entre outros. Então, a minha dúvida realmente ficou nisso. Não, volto a dizer, não sou comercializador, eu trabalho com a execução das usinas. Mas essa lei ela vai retroagir, assim como aconteceu também, Laura, no Biopitante, que antes poderia enviar e receber créditos e hoje não pode mais? Bom, pelo que a gente tem da medida provisória, primeiro que a gente vai ter, eu acho que regular, e todo contrato que eu entendo, né, de Mercado Livre, ele vem com um contrato e dentro ele tem um prazo que ele é estipulado, né? Até o autoprodutor também vai ter um contrato com validade. A partir do momento que esse contrato passar a validade dele, ele entraria na nova regra, ao meu ponto de vista, né? Até a gente tem contratos em relação ao Mercado Livre que a gente vai ter da CDE, né, e do pagamento do fio, que vai acabar. Mas essa questão da autoprodução, eu vejo também muito a questão da validade do contrato do consumidor. Seria mais ou menos isso, doutora Marina? Ou falei alguma coisa que não devia aqui? Não, você está super correta, Laura. Está quase uma advogada, por isso que ela é minha amiga, a gente sempre anda junto, só falta eu virar quase uma engenheira, né? Já está virando. Mas é isso mesmo. E eu sempre trabalhei assim, como advogada, indo para o lado dos princípios, né? Então, a questão contratual ela é extremamente importante. E isso aí, o Alan, ultrapassa até a questão da medida provisória e de outras leis. O que a gente tem? Se qualquer contrato ele tiver uma cláusula posterior pior, que vai me prejudicar, a gente tem ali o Código de Defesa do Consumidor, que fala que tem que ser reestabelecido a boa-fé contratual, o equilíbrio contratual. Então, aquela cláusula tem que ter a obrigação de ser revista, a não ser que venha, né, uma lei que modifique aquilo ali. Então, quando a lei vier, ela vai trazer um prazo ali para as pessoas se regularizarem. Não é o caso ainda da medida provisória. Então, ela tem que ser convertida em lei e tem que dar um prazo para as pessoas adequarem, principalmente a relação contratual. Então, do jeito que está aqui ainda, e a sua pergunta foi muito boa, é uma norma que a gente chama uma norma em branco ainda,
porque ela trouxe as questões aqui de maneira geral, mas essas questões que impactam profundamente aí as questões contratuais, principalmente na autoprodução, elas vão precisar de uma norma para regulamentar isso. Então, aí, com certeza, a ANEEL tem a obrigação de normatizar, via uma resolução normativa, essa questão técnica, que é técnica, entendeu? Como que vai ser a relação entre as vagas. Não pode legislar. A resolução normativa da ANEEL tem que tratar só da questão técnica, tá? Que aí a legislação, ela tem a obrigação de obedecer, principalmente, a relação contratual entre as partes e o contrato. Aquilo que a Laura falou é válido. Então, eu vou avaliar a data do meu contrato, o que está estabelecido ali. Então, o contrato assinado é um ato jurídico perfeito e válido entre as partes. Se eu assinei em 2024, né? A gente está em 2025 e a regra mudou em 2025, está válido o que eu assinei nesse contrato aqui. É o princípio do ato jurídico perfeito dos contratos. Não posso ter uma norma me prejudicando, a não ser que meu contrato vença ou venha uma lei posterior publicada estabelecendo ali os novos marcos temporais. Então, isso aí, uma boa pergunta, viu? É porque na questão do biooptante, a Laura entende disso aí perfeitamente, a gente teve muito problema com o cliente que muitas vezes já estava com transformador de 112,5 e a gente acabou, em alguns casos, conseguindo fazer com que ele entendesse que a lei tinha mudado, não teria mais como fazer, a gente rebaixar esse tráfego para 75 e de repente fazer uma mudança, e em alguns casos a gente conseguiu colocar só um disjuntor de 200 amperes ali, colocar ele como B convencional e conseguir, né, continuar atendendo parcialmente e eles depois fazendo alguma outra usina um pouco menor. Então a gente teve essa preocupação. Volto a dizer, eu não trabalho na comercialização, acho que o pessoal da comercialização deve estar bem pensativo com relação a isso, mas também impacta bem ou mal na execução, que é o nosso caso. Obrigado. Imagina, obrigada. Nada. Bom, acho que agora, então, a gente vai encaminhando para o fim, não temos mais nenhuma dúvida aí. Doutora Marina, quero agradecer imensamente por você estar aqui com nós, esclarecendo as nossas dúvidas. Tentei filtrar, pessoal, as principais dúvidas que a gente vê dentro do setor de energia, dentro ali, né, para ajudar você, integrador, no mercado. E com certeza a gente vai ter que ter mais uma live para explicar sobre esse conteúdo, porque realmente a gente vai ali desmiuçando, destrinchando, só vai surgindo cada vez mais dúvidas, né? Quero só ver quando sair a resolução da ANEEL, daí como que vai ser todo o panorama, né? Mas deixar aqui meu muito obrigada por você ter aceitado, estar aqui com nós, estar explicando, e fica aberto aqui o convite para você estar com a gente em outras lives, para estar explicando aí os conteúdos com nós. Muito obrigada, eu que agradeço. Continuo à disposição. Se quiser passar meu e-mail, o pessoal mandar dúvidas, eu fico à disposição. Podem me enviar qualquer dúvida. Vou encaminhar a emenda do Lafayette para você disponibilizar para o pessoal e vou encaminhar as duas resoluções normativas da ANEEL, que já saíram relacionadas a essa medida provisória também. E muito obrigada a você, ao Matheus e a todos vocês que estão conosco aqui. Show de bola. Da minha parte, doutora Laura, vocês fizeram uma bela de uma live. Estamos aqui há 1h10, basicamente, destrinchando um assunto que é difícil e ele tem que ser descomplicado, basicamente. Todos os integradores, todo mundo que está aqui nessa sala hoje vive de energia solar, vive desse setor que está se tornando, e estima-se aí que vai se tornar a maior matriz energética do país. Então, meu muito obrigado por se dedicar esse tempo. A gente sabe que ainda mais nesse momento que deve estar sendo tão conturbado, entre estar trabalhando nas resoluções, sendo premiada por alguns órgãos, que é extremamente mérito seu e da sua equipe, por vocês terem feito acontecer alguns apontamentos dentro dessas resoluções. E fica o meu agradecimento em nome da Groner, em nome da SBA. O convite fica estendido. A Laura vai estar sempre com a gente aí, você participar da comunidade, você está participando de mais algumas lives, porque é aquilo que a gente falou, tem muita água para correr por debaixo dessa ponte ainda, e a porta vai estar sempre aberta para você poder estar vindo aqui e trazendo essa palavra que tira tantas dúvidas de tanta gente aí do Brasil inteiro que vive dessa matriz. Tá bom? Eu que agradeço, pessoal.
Grande abraço.